Hi guys, Teacher Rafa aqui de novo, e hoje a gente está aqui com mais um Top 10, mas hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu escolhi aí esses nesse Top 10 idioms, eu escolhi os idioms que são parecidos com, quer dizer, não são parecidos, mas que a gente usa bastante em português e como seriam eles em inglês, né, para ficar mais fácil na hora do seu speech e alguma coisa você fazer essa troca. Então, esses idiomas que eu vou usar aqui, eles são muito parecidos com alguns que a gente tem em português. Mas uma coisa tem que ficar muito clara aqui. Alguns idioms, eles são bem parecidos até estruturalmente, então até a tradução literal fica bem parecida. Mas nem sempre isso é verdade, vocês vão ver que... Então, warning aqui, ó, warning, sirenes, warning. Nunca traduza um idiom literalmente, porque pode sair coisa bem estranha como isso aqui, ó, por exemplo. Pintando 7, não fica painting the 7, né? E ficaria bem estranho se fosse, por exemplo. Então, evitem fazer isso, please, ok? Então vamos lá. Number 10. Number 10 a gente usa bastante, até o pessoal mais velho usa, né? Mas a gente usa também, né? O pessoal mais velho ficou muito, né? Segreguem os mais velhos, ficou muito... Não, eu amo os mais velhos. Então, por exemplo, a gente usa muito o quê? Quando alguma coisa é nova, você fala assim que ela tá novinha em folha, né? Uma coisa bem novinha. Você fala, tá novinha em folha. E em inglês a gente usa... em inglês a gente usa uma expressão que chama... que não faz sentido se a gente traduzir, mas que é brand new. Quando uma coisa é bem nova, você acabou de comprar, ou alguma coisa que aconteceu, né? É uma novidade, alguma coisa, você pode falar que ela é brand new. Então, por exemplo, na frase My father's just given me a brand new car. Então, meu pai acabou de me dar um carro novinho em folha, 0 quilômetros, né? Então a gente fala brand new, a brand new car. Number 9. Essa é um pouquinho parecida, né? E essa é meio triste também. A gente estava perto do Valentine's Day aqui, né? E essa expressão tem a ver com quase o contrário, né, do propósito do Valentine's Day, que é to break someone's heart, né? Que seria partir o coração de alguém. Né? Então, em inglês a gente fala to break someone's heart. Mas é uma coisa interessante que em português a gente usa bem parecido, que é o quê? To break someone's heart não quer dizer só que você está partindo o coração de alguém em questões amorosas, né? Você pode só estar fazendo alguém ficar triste, né? Ou você viu alguma cena que te deixou triste and breaks your heart, né? Então, por exemplo, se algum amigo seu tá triste ou alguém tá meio... como a gente fala lá em Minas Gerais, jururu, você pode virar e falar assim, it breaks my heart to see you like this. It breaks my heart. Number 8. Oops. Yeah. Opa. 8. Teacher, not a mathematician. Number 8 is living hand to mouth. Living hand to mouth. Então, living hand to mouth seria mais ou menos o equivalente em português a vendendo almoço para pagar a janta. Então, quando uma pessoa está numa situação financeira meio ruim, você pode falar que ela está living hand to mouth. Então, por exemplo, se alguém perdeu um emprego e você quer mencionar essa pessoa que ela está passando alguma dificuldade, você pode falar que since he lost his job, he's living hand to mouth. Então, desde que ele perdeu o emprego, ele está meio que, ok? Vendendo almoço para pagar janta. Esqueça as coisas. Senilidade. Number 7. Agora eu acertei os dedos. 7. Number 7 é o que seria em português o apunhalar alguém pelas costas, né? Trair. A famosa crocodilagem. Né? A tradução é bem parecida, que é stab someone in the back. Stab someone in the back. Então, se você acha que uma pessoa vai te trair, ou você não confia muito nela, né? Ou você quer falar isso de alguma pessoa, né? Você pode falar assim, hey, don't believe him. He'll stab you in the back without hesitation. Okay? So, don't believe him. He'll stab you in the back. Number 6. Essa a gente usa muito em alguns países da Europa aqui, porque tem alguns lugares que são bem caros aqui, very expensive. Né? Então, a gente usa muito o custar o olho da cara em português, que em inglês fica cost an arm and a leg. Cost an arm and a leg.
Por exemplo, se eu quero falar dessa camisa aqui, né, que foi muito cara, mentira, pênis, €2. This shirt was too expensive. It cost me an arm and a leg. Number five é o famoso, eu sei isso de cor, eu sei isso de cabeça, né? Em português a gente usa muito isso, eu sei isso de cor, não preciso ler, não, eu sei de cor, né? In English, we use I know it by heart. Aí você pode falar, é meio estranho, né? I know it by heart. Por isso que eu falei para não traduzir. Porque algumas delas ficam bem estranhas traduzidas literalmente, como essa aqui, que a gente está vendo. Né? Então, se você sabe alguma coisa de cor ou de cabeça, ou você memorizou alguma coisa, você pode falar em inglês que, né, você you know it by heart. I'm totally addicted to Beatles, so I know all of their songs by heart. Number four, a gente tem all bark, no bite. O que é isso? É o famoso cachorro que ladra, não morde, né? Então, ele é all bark, no bite. Então, por exemplo, he said he would punch me in the face, but he didn't. So, you see, he's all bark, no bite. Number 3. Dou uns pinotes, né? Number 3, a gente tem uma que é a famosa história para boi dormir, conversinha, né? Conversa fiada. Em inglês a gente fala mumbo jumbo, né? Isso aí é mumbo jumbo. Então, como é que ficaria isso numa frase? This horoscope thing is just mumbo jumbo in my opinion. Haters! Comentem. Se você é hater, eu não gosto de horóscopo. Se é hater, comenta. Me hate. Number 2. Isso já deve ter ouvido da sua mãe, da sua avó. Essa eu botei, essa até que não é tão útil. Mas eu botei ela como uma curiosidade, porque a gente já ouviu muito isso de mãe, vó, tia, né? Que é a menina dos olhos. A gente tem essa expressão em inglês também. Ela é a apple of my eyes. Né? Viu por que não pode traduzir? Apple of my eyes. Então, quando você quer falar que uma pessoa é mais querida para você que tudo nesse mundo, você fala que essa pessoa é she is or he is the apple of my eyes. Então, vamos lá, você está falando da sua girlfriend or boyfriend. Você fala assim, my girlfriend is the apple of my eye. Number 1. A number 1 eu botei ela em especial como number 1 aqui. Por quê? Porque além dela ter vários sinônimos, principalmente aqui na Irlanda, ela vai ser bem útil quando você vê aquele amigo seu que bebeu demais, né? E você tiver, né, traveling abroad, né, nos pubs aqui, principalmente aqui da Irlanda, você vai ver muito essa expressão, né? Que é drunk as a rule. Então ele estava muito bêbado, né? Tava bêbado feito um gambá. Então a gente tem umas variações. Por exemplo, aqui na Irlanda a gente fala drunk as a rule. Não faz sentido nenhum, né? Um dia a gente pode até fazer um outro vídeo para explicar de onde vem esses sentidos, né? Porque traduzindo literalmente não faz sentido, mas eles usam muito aqui drunk as a rule. E rule mesmo, de régua, né? E a gente tem a mesma versão nos Estados Unidos, que é drunk as a skunk, que fica a mesma, né? Fica literalmente bêbado como um gambá que a gente usa em português, né? Então provavelmente você vai ter aquele amigo seu que at the end of the party is drunk as a skunk, né? Então você pode falar, look at him, drunk as a skunk, again. E o legal é que essa expressão para falar quando uma pessoa está muito bêbada, a gente tem um monte de variações para ela. Então, além de drunk as a rule, drunk as a skunk, a gente tem legless, ossified, wasted e por aí vai. Por isso que parece, né, que o mundo é alcoólatra, né? Porque você tem muita expressão para uma coisa, né? So, guys, that's it. Esse é o nosso Top 10 Idioms, ok? Prestem bastante atenção nos exemplos que eu dei, tentem praticar, porque isso é uma coisa que tem que sair meio que natural, vai ser, né, você vai usar isso em várias situações para não ter que falar a palavra literal, né, então dá um ar mais natural para o seu speech, né, e aumenta também o seu range de vocabulary aí, ok? So, see you next time, peace out!